Linha de Frente. Olá, eu sou Elaine Keller e a gente está começando mais um Linha de Frente aqui na Jovem Pan News. E hoje estão comigo Mônica Rosenberg. Muito obrigada, Mônica, pela primeira vez no final de semana. Muito obrigada. Adorei que você veio. Dr. Rossini, que já está ficando cadeira cativa com a gente, mas muito obrigada por ter vindo mais uma vez. Dr. Flávio Dus também. Uma honra. E estreando conosco o Dr. Sérgio, né? Zagarino, muito obrigada também, viu? Espero que goste e volte mais vezes. Amém. E hoje, gente, a gente vai começar uma série especial aqui no Linha de Frente do final de semana. Durante todo o mês de abril, a gente vai falar sobre temas ligados às eleições municipais. Por quê? Porque em outubro teremos as eleições para a escolha de prefeitos e vereadores dos 5.568 municípios brasileiros, segundo informações do último censo realizado pelo IBGE. Desse número total de 5.568 municípios, 56% da população brasileira está concentrada em apenas 5% deles, tá? E para falar sobre os temas que nós vamos tratar durante esse mês, nós elegemos as capitais mais populosas do país e vamos falar sobre os problemas delas, que são São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, Salvador e Belo Horizonte, que aparecem como as mais populosas, como eu acabei de dizer. Nos próximos 4 finais de semana, o Linha de Frente vai abordar temas importantes que os candidatos à prefeitura deverão apresentar soluções e que serão executadas nos 4 anos de mandato. Essa semana, a pauta será segurança pública. Ainda que essa seja uma responsabilidade direta do governo do estado, os eleitores irão cobrar dos prefeitos ações como investimento na Guarda Civil Metropolitana, iluminação das vias públicas e monitoramento por câmeras e drones. A pesquisa Datafolha de março de 2024 mostrou que para 23% dos paulistanos, o maior problema da cidade de São Paulo hoje é a segurança. Segundo lugar está a saúde, com 16%. Enchentes e canalização do esgoto vem em seguida, citado apenas por 9%. 18% deles dizem que segurança deveria ser a prioridade do próximo prefeito para melhorar a vida dos moradores. O atual prefeito Ricardo Nunes tem o apoio do governo Tarcísio de Freitas, do governador Tarcísio de Freitas, que tem sido alvo de críticas por possíveis excessos e uso da força nas operações Escudo e Verão na Baixada Santista. Lá foram contabilizadas 56 mortes. No contraponto, nós temos os pré-candidatos à prefeitura, Guilherme Boulos e Tabita Amaral, que tem uma visão de polícia militar que ela tem que ser mais imbuída, pautada na questão de direitos humanos, patrulhamento, né, uso de câmeras corporais, que a gente sabe que não é a política do atual governador, né, e mais uso da inteligência do que propriamente essas operações de confronto, como a gente tem visto na Baixada, né? E aí eu já vou passar para a mesa e perguntar o seguinte: o que funciona melhor para a política de segurança pública? Qual é a mensagem que mais vai atrair o eleitor? Porque a verdade é o seguinte, né? E aí eu quero fazer aqui uma provocação e se sintam muito à vontade de falar, não, a gente não pensa como você. E aqui ninguém é dono da verdade. Mas a sensação que a gente tem é que a sociedade paulista, ela é conservadora, né? E a gente, principalmente a gente que está aqui concentrada, né, no centro da cidade, aqui na região dos Jardins, né, nos bairros mais nobres, a gente sempre acha que aquela história bandido bom é bandido morto, que vai resolver a coisa com essa questão de punitivista, tem que prender mesmo, tem que fazer uma operação de sufocamento do crime, etc. E me parece que a gente coloca num segundo plano a questão da vida, de priorizar a vida, porque quando você mata, né, quando você faz uma operação ostensiva, você está colocando em risco não só
a vida da população, mas dos próprios policiais, né? Às vezes, para matar um criminoso, você coloca em risco, você coloca em jogo a vida do policial, que também deixou a família em casa, e da própria população que está ali naquela região onde o crime está acontecendo, como é o caso lá da Baixada Santista. Então, eu queria ouvi-los. Vocês acham que um discurso de um candidato, por exemplo, como eu citei aqui, do Boulos e da Tabata Amaral, de que a gente tem que ter uma polícia de maior patrulhamento, né, um GCM aí patrulhando, uma coisa mais ligada à inteligência, vai ser um discurso que vai colar para angariar votos? Quem quer começar? Posso? Fica à vontade, doutor Sérgio, já começa inaugurando a mesa. Antes de mais nada, eu queria agradecer aqui o convite, é sempre um prazer inenarrável poder participar de uma mesa com pessoas tão importantes, tão relevantes aqui, como o professor Eduardo Rossini, como o nosso colega aqui, Flávio Durso, principalmente minha amiga Mônica Rosenberg. Então, falar um pouco da Baixada Santista, gente, para você que não tem uma noção da realidade do que é a Baixada Santista, é o local que nós temos o maior porto da América Latina, o Porto de Santos. E que, por este motivo, nós temos a principal via de saída de drogas do país. Portanto, eu pergunto a vocês, por onde que esse crime organizado vai concentrar suas energias? Ele vai diretamente à região do Porto de Santos. Então, assim, lá nós temos uma dificuldade muito grande. A criminalidade, ela é muito alta, né? Então a gente precisa fazer com que nós tenhamos, de fato, ao invés de fazer uma análise, Elaine, sobre se o candidato ele vai apresentar propostas conservadoras e se nós somos conservadores, mas sim propostas concretas que tenham eficiência no combate à criminalidade. Porque é isso que a gente precisa. Nós estamos cada vez mais caindo em narrativas de pseudos grupos que querem pegar a pauta do outro. Você pega um grupo que tem um pensamento conservador, que automaticamente já domina a pauta de segurança pública. O grupo contrário, com uma ideologia progressista, tenta se aproveitar para, de alguma forma, conseguir esse eleitor e fica nessa briga, nessa narrativa. Mas, na verdade, o que acontece é a população sempre sofrendo. Quem sofre com isso é a população. Seja pelo fato de que nós estamos, tanto para comentar a questão de São Paulo, que o que os candidatos, possíveis candidatos aqui na Prefeitura de São Paulo vão ter que fazer, seja a alta criminalidade que vem acontecendo lá na Baixada Santista, é fazer com que nós tenhamos, de fato, pessoas com propostas muito mais concretas em termos de cidades inteligentes, que é um tema que eu acho que a gente tem que comentar muito aqui hoje. Falar de segurança pública hoje sem falar na utilização da tecnologia, sem falar na utilização de exemplos de outras cidades, mundo afora, eu acredito que não seja o caminho. Eu acredito que nós temos que pensar que não importa de que lado que seja esse candidato, se ele vem com apoio de X, de Y, de Z, o que ele precisa fazer é demonstrar para a população paulista, paulistana ou de qualquer cidade que você esteja nos assistindo, de que eles têm, de fato, um plano para solucionar o que eu considero que é pior, é a sensação de insegurança. Aquela sensação de insegurança, eu sou morador do Guarujá, para você que está em casa entender o cenário, faz com que a pessoa não queira morar na cidade. Então, se você me perguntar onde você quer morar, eu sou do Guarujá, eu sou apaixonado pela cidade, mas se a gente não tiver um plano concreto para transformar a cidade que eu vivo hoje, eu não sei mais se eu quero permanecer lá, porque eu tenho uma filha de 3 anos e eu não sei se ela vai crescer num lugar seguro. Então, eu acredito muito, Elaine, que a gente tem que começar o programa de hoje pensando quais são as propostas de fato que tanto a ala ideológica progressista, conservadora, liberal vão apresentar para solucionar o problema de você que está em casa. Esse é o caminho, essa é a trajetória. E aí a gente tem várias soluções, eu posso abrir para os demais colegas também levantarem alguns pontos e eu posso depois dar mais algumas sugestões. Na verdade, doutor Sérgio, você levantou um ponto muito importante que é: a verdade é que no Brasil a gente gasta, e a gente tem estados como a Bahia e o Rio de Janeiro, por exemplo, que gastam boa parte do seu orçamento público com a segurança pública e não consegue resolver o problema porque usa com policiamento e não com inteligência. A gente não vê um investimento na inteligência contra o crime, usada contra o crime, tanto quanto a gente tem para policiamento. Por que isso? Porque o eleitor não vê o investimento em inteligência, isso não se transforma em voto, é isso, doutor Rossini? Eu quero, primeiro, obrigado novamente aqui, né?
um prazer, uma alegria, né, poder expressar o que a gente pensa e sair daqui também com o ponto de vista mudado, porque a gente aprende muito com isso. Então, também aqui os parceiros de mesa, né, a doutora Mônica, o doutor Flávio, o doutor Sérgio, todos aqui imbuídos, né, da melhor boa vontade. Eu queria voltar um pouquinho, eu sei que a questão da inteligência, mas assim, eu queria trazer um pouquinho uma observação prévia. Eu acho que nós estamos numa eleição que, pela primeira vez, o município vai ter que dizer o que vai fazer com segurança pública. Porque sempre foi um discurso de esse problema não é meu. Olha, a questão da segurança pública é do Estado. Né? Porque nós temos 3 níveis, superposição de poder. Estado, município, Estado, né? Um dos poucos países do mundo que tem um município como é concebido. E o município sempre falou, não é problema meu. O problema de segurança pública é o problema do governador. Aí o governador fala, não, olha, veja bem, quem faz a política, quem faz a legislação é o pessoal lá de cima, que não repassa a verba. Então é um jogo de empurra. Eu acho que a primeira coisa é saber quais são os papéis que cada um tem. Né? Só falar a inteligência, quando se fala temos que mexer com inteligência, temos que mexer porque a inteligência, ela prepara, ela antecede, ela previne, ela orienta a ação. Não é? Ontem mesmo estavam discutindo, olha, o episódio de 8 de janeiro e tal. Ah, já sabiam, não sabiam, porque a inteligência é para isso, saber onde que você vai fazer a operação, o que você vai fazer. Agora, qual que é o papel do município na segurança pública? Eu acho que ele tem um papel, a gente tem que fazer um recorte, longo, médio e curto prazo. E o papel do município, na minha concepção, é de médio e longo prazo. O de curto prazo é de enfrentamento. É como doença. Tem gripe que você cuida com remédios caseiros. Você tem outros... Agora, você tem problema de câncer que você tem que, lamentavelmente, fazer uma amputação do membro para poder manter o membro. Não é que eu estou dizendo, vai ter que matar. Eu acho que nenhum policial sai de manhã de casa com vontade de matar ninguém, porque dá um problema também para ele enorme. Agora, a gente tem que entender que existem circunstâncias que podem levar a isso. Agora, eu quero dar um passo atrás. É muito fácil falar, olha, agora está assim, tá. A gente traz um problema sério lá de trás. Por exemplo, o Guarujá, não quero criticar a cidade que eu adoro, mas você tem um problema de habitação lá que é traumático, lá atrás, de 30, 40 anos. E que, inevitavelmente, como o Darcy Ribeiro dizia, ia acontecer o que aconteceu. Quem lê o livro O Povo Brasileiro sabe que eu estou falando aqui. Ele está falando há 60 anos, é um sociólogo que sabe, todo mundo conhece Darcy Ribeiro. Ele vaticinava, olha, se não houver educação, se não houver saúde, se não houver todos os mecanismos, então assim, não tem como enxugar gelo hoje pensando no enfrentamento exclusivamente. Então eu acho que o candidato que disser, olha, nós vamos melhorar transporte. Por quê? Porque o transporte tira das periferias os trabalhadores e leva para onde tem produção de trabalho. Então você vai diminuir a violência, você vai ter emprego. Geração de renda, por exemplo, a questão foi dita aqui, olha, nós temos aqui, você mesma falou, o celular. Ah, mas a prefeitura pode muito bem enfrentar a questão da receptação. Quem é que compra? E essas boquinhas de porco aí, desculpa usar essa expressão, esses pequenos comércios aí que estão totalmente desregulados, sabe? Eu fazendo uma crítica aqui mesmo, eu sou diretor dos cursos jurídicos da Uninove e vou circular. Hoje de manhã estive na unidade de Santo Amaro, do lado da unidade lá, tem um monte de camelôs ali vendendo peças de reposição de celular. De onde saíram essas peças? Entendeu? Então, assim, é o papel do município, porque se o município fizer a parte dele no que toca a regulação do comércio, então tem trabalho para tudo. Então, quando você está falando de segurança pública, é um problema muito complexo. Tem intersecção com o outro. Falar, não, o problema de segurança pública se resolve a bala. Vai acabar a bala e não vai ter... Porque você tem que pensar nas gerações futuras, na filha dele, nas minhas filhas. Por quê? Porque o mundo que a gente vai deixar para elas passa pelo que a gente faz hoje. Então, o que a gente está sofrendo hoje desse enfrentamento de polícia, dessas mortes, dessas tragédias, porque pode ser o pior bandido do mundo. Desculpa, se em determinadas circunstâncias tem que acontecer, lamentavelmente, isso. Agora, é uma vida humana que foi embora. Entendeu? É péssimo isso pro país. Que eu tive em Genebra falando lá na época que a ONU faz, cada 4 anos, faz uma análise, uma avaliação
de direitos humanos, tá? E é péssimo você ter que explicar essas coisas para o mundo, porque o Brasil sempre está nas cortes internacionais sendo acusado de violação de direitos humanos. Agora, então não é inteligente. Agora, não quer dizer que a gente tem que criticar o trabalho da polícia, que a polícia cumpre ordens. Você tem um problema imediato, que é o que ele falou, né? Que é o tráfico de drogas. O crime organizado está tomando lá o Porto de Santos, mandando droga para o mundo todo. Tem pressão internacional. Agora, então, tem que ser escalonado o negócio. O candidato que vier falar, olha, porque o Supremo, na DPF 995, que o Alexandre de Moraes, ministro, falou, olha, a Guarda Civil Metropolitana compõe o sistema de segurança pública, então nós vamos também meter bala? Desculpa, ele não vai poder fazer isso. Agora, o município também está inserido nesse contexto. Então, eu quero ouvir dos candidatos o que eles querem falar para prevenir, e o discurso da esquerda é nesse sentido, olha, mas também não pode ser romantizado, porque também você tem que ter enfrentamento. Então, me parece que eles têm que sentar e conversar. A questão da inteligência é seríssima, porque a produção de informação de inteligência, ela não é só da Polícia Federal, Estadual, ou das guardas municipais, é um patrimônio do Estado. E eu quero dizer para vocês, para encerrar esse primeiro movimento, como cidadão, eu não me importo se o cara vem de viatura preta e branca, rosa, roxa, de jaleco, ele pode vir, mas ele tem que me dar segurança. Sim. Não importa, a cavalaria tem que chegar para me proteger. Então, se a Guarda Municipal vai ter esse papel de me proteger, beleza. Que seja bem-vinda. Se a civil vem, se a militar vem, se o exército, enfim. É isso. Acho que tem que deixar claro o que cada um pode fazer e o que ele quer fazer. Sim, eu vou querer ouvir o doutor Flávio e a doutora Mônica, mas eu já quero trazer mais um pouco de insumos para esse bate-papo aqui. Quero falar do Rio de Janeiro. Vamos falar do Rio de Janeiro, lá no Rio de Janeiro a gente tem um problema das milícias, que não é um problema na cidade de São Paulo, mas é um problema sério na cidade do Rio de Janeiro. Lá, o crime é um projeto de poder. Quando a gente fala das milícias, a gente está falando de um crime que tem como projeto o poder. Diferente do tráfico, que não se envolve em movimento político, não tem essa aspiração, né? Mais ou menos. Depende. Saiu uma matéria no Estadão. Inclusive, é um repórter muito corajoso, porque a matéria é fantástica. Ele demonstra, Elaine, exatamente como que as facções, que muita gente fala da principal facção do país, que é a que tem mais repercussão, mas na verdade nós temos mais de 70 facções criminosas. E o grande problema é que elas estão agora, professor, se inserindo nas prefeituras, no governo do estado. E aí você se pergunta como? Com empresas participando de licitações e ganhando licitações, prestando serviço público. Então, o que acontece? Nós estamos cada vez mais vendo essas facções que são extremamente organizadas, ganhando milhões e milhões de reais. Semana passada aprenderam lá no Guarujá, infelizmente, 500 milhões de reais em drogas do crime organizado. 500 milhões de reais. Sim, mas o crime organizado, a sensação que eu tenho é que ele não tem, quando eu digo esse projeto de poder, de ser o Estado paralelo, né? Como são as milícias no Rio de Janeiro, de fornecimento de gás. E substituir ao exatamente, Estado. de TV a cabo, de tudo isso. Inclusive, uma outra característica da cidade do Rio de Janeiro é a divisão territorial entre as milícias e o crime organizado. E onde você tem milícia, a polícia simplesmente não entra. Não entra. Então, vamos abordar um pouquinho da ADPF 635, né? Alguns especialistas da área de segurança pública alegam que as restrições criadas pelo STF dificultaram o trabalho da polícia e possibilitaram a expansão territorial das milícias e do próprio Comando Vermelho lá no Rio de Janeiro. A Prefeitura do Rio de Janeiro ganhou poder de polícia. O que os candidatos, né, ali da cidade do Rio de Janeiro poderão propor diante desse cenário trágico da cidade maravilhosa, Mônica? É terrível a situação de quem vai ser candidato. E é engraçado porque são algumas cidades muito específicas, né? O Guarujá, e talvez pela proximidade do Porto, tem essa questão que é muito parecida com a do Rio de Janeiro. O Guarujá também já tem um problema de milícias e essa questão do tráfico muito forte. Eu desejo muito boa sorte a quem vai ser candidato no Rio de Janeiro, porque é difícil até sugerir um caminho. E aí eu queria voltar numa pergunta que você fez, que é: o investimento é muito grande, será que isso vai resolver o problema? Gente,
para mim, nós não deveríamos tratar a segurança pública como um problema, porque ela é um sintoma de uma sociedade doente. O problema, como Rossini bem comentou, é a prevenção. Então, o problema é saúde, o problema é educação, o problema é habitação, o problema é falta de iluminação. Precisa olhar a prevenção, e aí eu vou fazer uma metáfora médica um pouco diferente da sua, porque para mim a falta de segurança pública, essa violência toda, é uma febre em um paciente com câncer. Claro que você precisa tratar a febre, porque senão essa febre vai matar o paciente. Então, certamente precisa correr atrás, precisa punir quem comete o crime, porque a impunidade também fomenta. Porém, se nós não tratarmos esse câncer, se não olhar para o resto, não é nenhuma questão de longo prazo, é para já. A criminalidade está contaminando as cidades. E, de novo, nós moramos nas cidades, nós vivemos nas cidades. Nós vamos discutir aqui as propostas dos prefeitáveis e não podemos esquecer as câmaras municipais, não esquecer os vereadores, porque é lá que tudo se decide. Nós sabemos muito bem, em várias câmaras municipais, já existe gente do tráfico, já existe gente ligada a essas facções. Por quê? Porque eles têm dinheiro vivo. Eles têm dinheiro para fazer campanha com caixa 2. É horrível falar isso, mas é a realidade dos municípios. É a esse nível que nós temos que combater. Entrar no processo eleitoral, entrar no financiamento de campanhas, entender de onde está vindo esse dinheiro e começar a eleger pessoas comprometidas com o bem-estar da população e não com facções criminosas. Mas aí eu queria fazer uma analogia e ouvir um pouquinho do Dr. Flávio, que ainda não falou, porque a sensação que a gente tem é que o que diferencia a cidade do Rio de Janeiro para a cidade de São Paulo é justamente a questão das milícias e também dessa briga das milícias com o Comando Vermelho. Aqui em São Paulo você tem o PCC. Né? A gente sabe disso, como vocês bem pontuaram, a gente sabe que o PCC já se infiltrou na política, tem vereadores, tem políticos, né? Mas na questão de policiamento de segurança pública, você não tem, não estou aqui defendendo, obviamente, mas a polícia ainda consegue entrar em qualquer território, né? Não existe essa coisa de daqui para frente você não entra, quem manda sou eu. Essa questão territorial que a gente vê na cidade do Rio de Janeiro. Tem lugares lá na cidade do Rio de Janeiro que se o sujeito é roubado e esse produto do roubo vai parar dentro de um território da milícia, a polícia simplesmente não consegue entrar para resgatar esse produto do crime, porque ela não passa daquela parte, daquela barreira, né? Então, me parece que no Rio de Janeiro, essa agenda fica muito mais difícil para quem se candidata, para quem vai assumir ali o município. E uma outra questão muito séria, querendo ou não, o Rio de Janeiro ainda é o cartão postal do Brasil como cidade maravilhosa, turística. E a gente vê, assim, uma série de problemas quando você tem grandes eventos na cidade. A gente teve, infelizmente, o ano passado, aquela situação horrorosa do irmão da deputada Sâmia, Sim. que foi confundido com uma pessoa da milícia e foi morto porque foi confundido. E aí a própria milícia foi lá e fez justiça, né? Porque daí matou o sujeito que se equivocou e matou errado. Quer dizer, a polícia nem teve tempo de resolver o caso porque a própria milícia deu conta de resolver o problema. Então, me parece ali um negócio muito mais complicado, não, doutor Flávio? Elaine, primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui novamente, falando a você e a todos que nos acompanham, e principalmente na parceria de pessoas tão ilustres. O amigo Augusto Rossini, que também nos acompanhou no outro programa, Dr. Sérgio Zagarino, doutora Mônica, e realmente é um tema bastante complexo. Quando falamos de São Paulo e Rio de Janeiro ainda, essa questão fica ainda mais latente. O que os estudiosos acabam falando do Rio de Janeiro é que tem um agravante que dificulta muito, que é a questão geográfica. O fato dos morros, de haver morros, acaba dificultando esse controle da polícia. O Guarujá também tem sofrido bastante em razão dessa característica dos morros. Não que ali não existam pessoas de bem, não é isso que eu estou falando. Mas o fato de você ter essa questão geográfica de morros, isso dificulta o acesso muitas vezes da polícia e facilita barricadas, barreiras de controle, etc., que o tráfico, o crime organizado, as milícias eventualmente possam ali colocar para dificultar o acesso.
Mas falando um pouquinho de uma forma mais ampla dessa questão de segurança, eu como paulistano afirmo que também tenho bastante preocupação com essa questão da segurança e acho e defendo também que os prefeitos devem ter um olhar mais atento sobre o tema. Com certeza, a questão da segurança deve ser uma prioridade do governo do estado. Mas o município não pode simplesmente deixar de lançar um olhar sobre esse tema tão importante que atinge diretamente o cidadão ali no seu dia a dia. É inadmissível que hoje nós venhamos aqui para a Jovem Pan na Avenida Paulista e passemos por um cartão postal, que é a Avenida Paulista de São Paulo e do Brasil, e sendo este o maior local de incidência de furto de celular. Como isso pode ser assim? Como podemos conviver com essa realidade? Isso é inadmissível, algo precisa ser feito urgentemente. A questão da Guarda Civil, eu creio que ela deve sim prestar um auxílio na questão da segurança. É uma polícia fardada, armada, que já está na rua. Tem ali seu treinamento com relação à parte da segurança, ela tem como prestar esse auxílio, qualquer um pode efetuar uma prisão em flagrante. Então, sem dúvida nenhuma, a Guarda Civil Metropolitana, né, ela pode auxiliar aí a questão da segurança. E muito bem colocou o doutor Sérgio, o doutor Rossini, tem 2 pontos aí extremamente importantes. O doutor Sérgio colocou a questão da inteligência, cidades inteligentes, câmeras, drones, tem tanta tecnologia, tanta coisa positiva e pode ser utilizada a tecnologia na segurança, mas que muitas vezes acabam ficando aí por um segundo momento, em razão a dificuldades até de implementação, conhecimento. Então deve-se investir também na capacitação da polícia, efetivo policial, sabemos do déficit policial que nós temos, polícia civil, polícia militar. Precisamos de homens também ali à frente, fazendo essa segurança ostensiva. E isso é importantíssimo. Também equipamentos. Nós vemos também um problema muito sério de defasagem de equipamentos ou até ausência de equipamentos para fazer uma perícia. Nós temos muitos casos em que é necessário a realização de uma perícia ali e conhecidos nossos já passaram por essa situação. Você tem ali um roubo num carro, alguma coisa, a digital ali presente e não há o aparato necessário para simplesmente se coletar ali a digital daquele autor do crime. Então, são questões que precisam ser melhor debatidas, precisa haver um investimento, sem dúvida nenhuma, a questão do investimento é sempre uma dificuldade, mas o município, o Estado e o Brasil como um todo precisam pensar melhor essa questão da segurança, porque a falência nós vemos diariamente quando saímos de casa. Posso dar? Eu quero que vocês dois. Ao Rio de Janeiro? Eu quero que vocês dois me deem um pitaco sobre a DPF 635. Eu quero falar um pouco antes sobre Tá bom, mas eu quero saber de vocês se vocês acham que ela realmente restringiu e explicar para o nosso telespectador. O constitucionalista o que se trata. pode falar da DPF? Posso falar um pouquinho antes da... Acho que é uma questão. Assim, a gente tem que olhar muito aprofundadamente o que está acontecendo no Rio de Janeiro, que é o laboratório do que pode vir a ser o Brasil todo. Eu acho que o Rio de Janeiro está no estágio mais avançado daquilo do porvir, para nossa tristeza. Sempre lembrando que a cidade maravilhosa já foi capital do Brasil. Sim. E você tem todo... Ou seja, a família real veio e fez o Banco Central lá, fez a imprensa nacional lá, ou seja, é uma sociedade mais antiga do que São Paulo mesmo. Não que São Paulo... Mas assim, quando o São Paulo vira um lugar economicamente ativo, só no começo do século... No fim do século retrasado, no começo do século passado. O que me parece, né? A gente não pode dissociar que o crime, ele corre atrás do dinheiro. Até eu falava isso no tribunal do júri, falei, olha, Jesus Cristo morreu entre 2 ladrões. Ele só ressocializou 50%. Ele só convenceu São Dimas a... Olha que o Cristo não conseguiu ressocializar os 2. Brincadeiras à parte, mas Jerusalém é uma cidade riquíssima. Por isso que estava cheio de ladrão lá. Ou seja, não tem crime onde não tem dinheiro. O crime vai atrás de dinheiro. E a forma que lá no Rio de Janeiro, né, a coisa foi acontecendo, foi uma substituição do poder público efetivamente. E mais, a milícia ela se diferencia do tráfico, porque também é crime organizado, se a gente for na essência do conceito de crime organizado, porque ela substitui o Estado na segurança pública, ou seja, um mata o outro. Em São Paulo, houve, há uns 30 anos atrás, eu participei do enfrentamento, os pés de pato, os justiceiros aqui nas periferias de São Paulo, que faziam muito parecidamente o que
acontece no Rio de Janeiro, só que houve um enfrentamento grande porque se sabia que aquilo poderia virar coisa muito pior. Então houve, né? Mas o papel da prefeitura foi fundamental também no controle social do álcool, também uma série de coisas, né? Porque é um trabalho extremamente complexo. Rio. O acordinho do Alckmin com o PCC. Não, eu estou falando que... Não, isso aí é lenda. Estou falando de um enfrentamento lá no Jardim Ângela, que eu participei, o fechamento de mais de 1.100 bares, porque havia muitos homicídios nos bares, uma série de coisas que os bares eram dominados também pelo tráfico, pelos matadores, etc. O que eu quero dizer é o seguinte, que se você souber de alguma coisa do Alckmin, é bom que você diga mesmo. Pelo amor de Deus, não queremos problemas. Só porque eu vamos fui orientado dar aqui. informação que a gente tem provas. O que eu quero dizer... Isso aí foi uma grande lenda que teve na época que ninguém provou nunca nada. Mas né? o que eu quero dizer é que a milícia, ela ocupa um espaço do Estado e do comércio. Tá? Então ela é como uma franquia, certo? E ela domina aquele território, ela dá segurança para aquela comunidade que o Estado não dá. E porque muitos dos milicianos têm origem onde? Na própria polícia. Então, deixaram de ser Estado, né, formal, e passaram a ser um Estado paralelo. O crime organizado não quer saber, o tráfico não quer saber. Ele quer vender a droga dele. Entendeu? Essa é a diferença essencial. Dá para enfrentar? É retomar o papel do Estado, ué. Porque se a nossa ancestralidade, já disse isso aqui, se juntou numa aldeia, colocou paliçada, pegou os homens mais fortes para defender aquela aldeia, a gente tem que continuar fazendo isso para o mundo continuar sendo mundo. Porque se você deixar o outro lado, seu inimigo, seu adversário, ficar mais forte que você, ele vai botar o espaço e vai matar seus filhos e vai fazer o que ele quer. Isso é humano, isso é ancestral. O Rio de Janeiro está perdendo a característica, lamentavelmente, de ser um Estado de direito. Estado de direito e de fato. É isso. As características de Estado, elas são compostas por 3 elementos: povo, território. Então, lá no Rio de Janeiro, você tem povo, você tem território, mas você tem, talvez esteja faltando um, que é a soberania. Poder. Quem está ocupando esse item, que é essencial da soberania, ou tem sido o crime organizado, ou tem sido as próprias milícias. Doutor Sérgio, quero que o senhor enfrente, para a gente falar de Salvador, antes de terminar o bloco, eu quero que o senhor explique para a nossa audiência por que que falam que na cidade do Rio de Janeiro um dos grandes problemas foi a questão da DPF 635 votada, né, no STF, e que impediria uma atuação, as incursões da polícia, isso. os morros. Porque basicamente, para você que está em casa entender, basicamente o STF diz o seguinte: olha, a nossa Constituição ela tem muitas garantias e ela tem uma ótica para direitos humanos. E essas incursões, essas investidas da polícia, elas vão contrário ao que diz a Constituição. Então, por isso, fica restrita essas incursões, essas entradas. Isso limita a atuação do poder de polícia, isso limita a atuação da polícia. Até pelo fato de que, meu amigo, vai subir o morro lá no Rio de Janeiro. Eu não subo nem se você me pagar. Agora, a gente paga, e paga mal por falar nisso, viu, Helena? A gente paga mal para quem faz isso, que é o policial militar. O policial militar do Rio de Janeiro, meu amigo, você vê um deles, você tem que parabenizar, bater palma, agradecer todos os dias o trabalho que esse cara faz para te salvar a vida da tua família, dos teus amigos e de todos que estão ao redor. Então, o STF, nesse caso, eu entendo que ele não tem muita culpa, porque ele segue preceitos constitucionais. O que nós temos que entender é em que mundo que nós estamos vivendo. Nós temos uma Constituição que ela é muito bonita. Se eu discutir aqui com o doutor, com o professor, ela é muito bonita, a nossa Constituição. É verdade. Mas ela reflete a realidade hoje da sociedade? E eu faço essa pergunta e um levantamento por quê? Pega os dados lá da Baixada Santista. Volto a falar lá da minha região. A Baixada Santista hoje está extremamente satisfeita com a Operação Verão. A Baixada Santista, ela está muito satisfeita com o atual governo do Estado de São Paulo. Isso porque a sensação de segurança que gerou essas operações, ela dá uma sensação de bem-estar. Quando ocorreu uma tragédia, que um soldado, o soldado Patrick Reis, foi executado, assassinado, lá num morro do Guarujá,
aconteceu uma atuação imediata do secretário de Segurança Pública do governo do estado de São Paulo, que é o Guilherme Derrite, direcionando forças para o Guarujá. E eu me lembro de uma fala dele que me chamou muita atenção e vem de encontro ao que o professor Rossini estava comentando. O Estado entra onde ele quiser. E isso não é só para acontecer tragédias, para matar 1, 2, 3, 4. Não, não é isso. É para demonstrar que o Estado está ali e entra onde quiser. Então, eu enxergo que esse novo governo que nós temos em São Paulo, ele talvez esteja servindo de exemplo para o Brasil inteiro. Porque, como você bem disse, nós vamos falar aqui de outros lugares, como o Rio de Janeiro. O Estado não entra onde ele quiser. Seja pelas condições ali geográficas, mas seja pela falta de vontade. Eu moro numa cidade que todos os dias, ao sair de casa, a gente sabe onde está, todo mundo sabe onde que vende, a polícia não faz nada. Por quê? Falta vontade. Então, a partir do momento que tivemos um governo que falou, estou com vontade, não importa o motivo, infelizmente foi em razão de uma tragédia, mas está acontecendo. A Operação Verão, ela deixou 56 mortos. Aí você se pergunta, é um número elevado? Eu não sei dizer. Eu sei dizer que a população ela está extremamente satisfeita, porque eu estava pegando aqui os percentuais, a aprovação do governador lá na Baixada Santista está batendo 72%. Ela subiu 10% após o início da operação. Então percebam, eu falo muito disso até como professor. As leis são criadas para atender às vontades da sociedade. Nós temos hoje que tomar cuidado com as questões de direitos humanos, porque é uma linha que vem da ONU, o professor comentou um pouco sobre que o Brasil às vezes tem que ficar se explicando, mas é porque a gente tem características diferentes. Eu não posso ter a mesma política de segurança pública lá na Baixada Santista de uma cidadezinha do interior de São Paulo, que as pessoas ainda vão tomar um sorvete na praça. Sim. Super bem, com bem-estar. A cidade é pobre. Tem agora, mas eu tenho um pouquinho de discordância nessa sua fala, professor Rossini, com todo o respeito. E nem poderia, porque eu estou mediando, eu não posso discordar de nada, mas vou discordar só para colocar aqui. Porque assim, a gente vai falar aqui da questão dos roubos e furtos de celulares, né? Tenho até números aqui que eu vou trazer. Mas o que a gente vê, por exemplo, na cidade de São Paulo, que esse é um crime que também assola os bairros mais pobres. Eu sei porque, inclusive, pessoas próximas a mim que saem de casa 4 da manhã para pegar o ônibus, para ir trabalhar, ficam com medo, elas se aglomeram juntas nos pontos de ônibus, porque se ficarem sozinhas, vem o motoqueiro com arma e leva o celular. O que eu quis dizer é que um ambiente com recursos, ele traz esse tipo de problema. São Paulo é uma cidade riquíssima. Riquíssima. Você vai ter, porque você tem um comércio, você tem uma lógica econômica para receptação. Por exemplo, estouraram agora um lugar aqui perto aqui no centro. Um prédio inteiro que era receptação de celulares. Vendiam para a África. Sabe? Então, assim, faltou. Agora, vão roubar celular de quem? De quem está com o celular na mão. Porque aqui na cidade de São Paulo as pessoas pobres também têm acesso. O que eu quis dizer naquele meu raciocínio é que comunidades menos favorecidas, essa cidade, que o povo ainda está tomando sorvete lá, deve ter violência? Deve. Mas não nesses níveis. Mas, Rossini, será que é porque é uma cidade que tem muito dinheiro ou porque é uma cidade onde tem muita miséria por causa da desigualdade? Porque eu penso, por exemplo, nos países ricos... A gente está pensando em São Paulo, né? Pode ser que no Nordeste... Porque, por exemplo, na Suíça... né? Na Noruega tem dinheiro e tem violência. Minha filha está morando em Portugal agora e tem violência. Sim, senhora. Porque está começando a ter lá. Não, mas tem violência. O celular também é objeto de... O mundo está passando por um problema de segurança pública. O problema é o seguinte, eu acho que tem duas frentes, doutor. A frente da prevenção, que a gente falou, que é o enfrentamento à pobreza, que é educação, que é renda, etc. Mas você tem que ir lá e quando eu te dar um tiro, você tem que dar tiro também. Ou seja, você tem um enfrentamento tem que ser de todos os níveis. Já que nós estamos falando num tema aqui, num ambiente de eleições municipais, eu não queria fugir disso, né? Eu não queria fugir disso. Por exemplo, vamos focar nas periferias, os roubos de celulares nas periferias das pessoas pobres. Como enfrentar isso? A Guarda Municipal teria um papel muito importante. Só estar perto desses pontos de ônibus. Esses pontos de ônibus têm iluminação de madrugada? Quem é que cuida da iluminação?
Tem telefone? Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, a média é de 114 celulares roubados por hora no país. Cerca de 2 a cada minuto são roubados no Brasil. Absurdo isso. São roubados porque alguém compra. Mas é aí que tá. Eles são roubados porque alguém compra. Então, se você que está assistindo em casa e comprou alguma vez algum aparelho roubado, saiba que você está contribuindo para toda essa prática de crime. Porque alguém rouba porque alguém compra. É muito simples. A legislação mudou para as peças de automóveis. Hoje você não ouve falar mais em receptação de peça de automóvel, porque teve uma lei federal, uma lei estadual e as leis municipais são rigorosas. Você não consegue comprar uma peça de carro se não tiver o senhor que conhece muito de tecnologia, é possível a gente pegar essa experiência de peças de automóveis e replicar para celulares? É possível a gente fazer esse controle de receptação de celulares que nem foi feito com o dos carros? Essa questão é interessante. A questão dos celulares, tratando especificamente desse assunto, envolve um outro ponto. O celular hoje em dia não é simplesmente um aparelho de troca de ligações. É um computador que você acaba levando para todos os lugares com todas as suas informações. Isso é muito precioso, principalmente na mão de um criminoso. Então, ao efetuar um roubo, um furto, ele simplesmente não tem um aparelho que ali pode custar ali R$1.000, R$2.000, se for um de última geração. Mas, além disso, ele tem todas as informações lá dentro que ele pode usar, inclusive, para outras coisas. Invasão de aplicativos bancários, extorsão e outras coisas que ele acaba cometendo, outros crimes que ele acaba cometendo com a utilização desse aparelho. E trouxe até aqui um caso que acabei vendo recentemente, um exemplo que tem sido dado pelo Piauí. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de acompanhar, em que houve a devolução recentemente de 5.000 aparelhos celulares. É um case. Interessante. Eles buscaram formas alternativas. Então, a pessoa, ao ter o celular furtado ou roubado, ela vai à delegacia de polícia, leva o e-mail, que é aquele, como se fosse a digital do seu celular, né, o registro, o número, e com isso a polícia... Que seria como similar a um número de chassi, isso, quando a gente fala de automóveis. Monitora esse e-mail e, em havendo a habilitação desse celular, é mandada uma mensagem para esse aparelho falando que aquele celular foi objeto de crime e que a pessoa deve se apresentar ali à autoridade policial, levando, portanto, esse celular para que possa devolvê-lo, etc. e tal, evitando assim uma eventual acusação ou investigação pelo crime de receptação. Tem sido efetivo e tem funcionado. É uma alternativa? Pode ser. Tem funcionado? Sim. Podem haver outras alternativas? Sem dúvida. Do mesmo jeito que a tecnologia traz e apresenta dificuldades, problemas, ela traz, na outra mão, soluções. Está aí um exemplo. O e-mail, rastreabilidade, etc. Então, é preciso se entender essa tecnologia, conhecer essa tecnologia, para que se possa usá-la na sua totalidade, para se evitar, principalmente, esse crime tão comum nas cidades. Aí já era um outro problema, que falta capital humano na Polícia Civil para fazer a investigação. Você vai lá nas delegacias aqui de todo o país, falta gente, falta recursos humanos para fazer as investigações. Então não adianta nada. A gente tem que trabalhar a segurança pública num olhar geral, num contexto amplo. Eu queria falar um tópico aqui, antes de você... Posso só concordar com você? Sua crítica é muito válida. Veja, quantos crimes nós temos todo dia do golpe do Pix através do WhatsApp. Esses valores são traçados para contas bancárias, ou seja, tem um registro de uma conta bancária numa instituição financeira e nada é investigado, não é feito nada contra essas pessoas. Sim. Então está aí um exemplo que corrobora esse funcionamento. Cai na bala comum, né? Deixa eu só falar um pouquinho, só para a gente fechar o bloco, e aí eu já passo a palavra para o doutor Sérgio. Vamos falar da capital baiana, né? Salvador. Em apenas 6 dias, o Instituto Fogo Cruzado, maior banco de dados sobre violência armada da América do Sul, registrou 8 tiroteios no bairro do Engenho Velho da Federação. Engenho Velho da Federação, em Salvador, no início desse ano.
Entre o 1º de julho e 18 de dezembro de 2022, 626 pessoas foram baleadas em Salvador e região metropolitana, de acordo com os dados do Fogo Cruzado. Já em 2023, no mesmo período, o número foi de 971 pessoas, o que significa um aumento de 55% das vítimas. Também na Bahia, as ações policiais têm sido apontadas como responsáveis pelo aumento dos homicídios. Historicamente, a Bahia opta pela política policial do confronto. Lembrando que a Bahia vem de várias gestões de esquerda, mas que parecem manter a ideologia punitivista, antagônica aos direitos humanos e à proteção da vida. E aí, pessoal, porque tem essa questão de falarem, né, Mônica? A esquerda tem um viés de respeito aos direitos humanos, falam que a esquerda quer tratar bem o criminoso e etc., a pão de ló, né? Sempre a gente escuta esse discurso. Né? E que a direita é punitivista, tem essa questão de né, fazer operações ostensivas, mas a Bahia me parece fugir desse aspecto, né? Porque você vem ali historicamente de muitas gestões no estado do PT, e a gente tem um estado também que é conhecido justamente pela alta letalidade policial. Está custando vidas. O gravíssimo problema da gente ter politizado uma discussão que deveria ser técnica. A discussão de uso de câmeras, a discussão de como diminuir a letalidade policial. Tem gente que até rejeita essa expressão. Como você faz para evitar que inocentes morram por um excesso de força da polícia? E aí essa discussão ficou ideológica, está politizada, polarizada. Se você defende uma coisa, você é defensor de bandido ou você é defensor de... Saiu do espectro do racional, saiu dos números, ninguém está olhando os estudos, ninguém está vendo que, inclusive, tem estados onde a corporação, onde a polícia apoia o uso de câmeras. Nós vimos aqui em São Paulo, teve esse fim de semana um rapaz numa Porsche que atropelou e assassinou. Horrível essa história. É um horror aquela história, matou um motorista de aplicativo e, estranhamente, ele não estava mais no local para que houvesse a prisão em flagrante. Se ele tivesse com câmeras, a gente poderia saber o que aconteceu ali naquele momento. Então, a câmera não tem só a ver com reduzir o número de pessoas mortas pela polícia, mas essa discussão saiu desse lugar de entender os prós e os contras e foi para um lugar da defesa de torcidas. E isso é muito ruim porque casos como o que está acontecendo na Bahia precisam ser abordados com uma análise técnica, olhando dados, evidências e pensando nas consequências das decisões. E, inclusive, algo que o Durso trouxe aqui, que é entender que as questões da segurança pública não se resolvem na canetada. Esse exemplo que ele deu é um exemplo de incentivos corretos sendo aplicados para reduzir a consequência do crime. Esse é o olhar que a gente precisa fazer para poder começar a reduzir a ocorrência desse tipo de coisa e não simplesmente encher a cadeia de bandido. Exatamente. E lá na Bahia mesmo, a gente tem a aplicação do uso da inteligência artificial para reconhecimento facial. Teve um caso no Carnaval, inclusive, Exato. foi um case de reconhecimento facial que gerou a prisão de um procurado pela polícia, um foragido, e você vê que funciona. Tem questões a serem discutidas com relação ao reconhecimento facial, vieses e etc., sem dúvida nenhuma, mas como a tecnologia possibilita sempre o aperfeiçoamento e o desenvolvimento, isso tende a ser melhorado sempre. Mas, sem dúvida nenhuma, é muito bem-vinda a tecnologia. E a doutora Mônica colocou de forma precisa a questão da politização de uma discussão técnica. Tem que se afastar totalmente de questões políticas. A questão da segurança é muito maior do que, eventualmente, qualquer questão política. Precisa ver o equilíbrio. Também não serão os extremos que vão resolver uma situação tão complexa, tão difícil. Nós discutimos aqui no outro programa a questão do sistema prisional, que também interfere diretamente na questão da segurança pública. Então, tem que haver o Estado presente, se necessário, no combate efetivo, né, no confronto, mas também precisa haver respeito aos direitos humanos, por outro lado. Então, tem que haver sempre o equilíbrio. Você vê, no último semestre do ano passado, você teve um aumento ali na região metropolitana da Bahia, né, no estado, um aumento de 55% do número de mortes. O estado da Bahia concentra as cidades mais violentas do país.
né? Não é só Salvador, você tem outras cidades ali. Jequié, salvo engano, é a cidade mais violenta do Brasil e ela está na Bahia. Então, é impressionante que, apesar do uso da inteligência artificial para reconhecimento facial, apesar de você ter aí uma questão de uma polícia austera, isso não tem, parece, significado menos violência, né, ou mais segurança pública. Doutor Sérgio, só queria falar e eu não lhe passei a palavra. Não, imagina, eu vou, antes de falar o que eu iria, eu vou abordar esse tópico. Eu acho que a gente não pode colocar essa responsabilidade toda na polícia ou na atuação dela e até colocar em caráter, eu até anotei aqui como está no texto, que é punitivista. Nenhum policial sai da sua casa querendo um confronto. Agora, se você se depara com um marginal armado, com potencial de te atingir, meu amigo, eu espero que o policial atire primeiro. Inclusive, eu acredito que nós deveríamos caminhar para um país que nós pudéssemos defender o policial que atire primeiro nesse cenário do que colocar em risco a vida dele. Então, assim, como é que funciona em Salvador? Será que Salvador tem as mesmas características e especificidades de municípios no estado de São Paulo, por exemplo? Você pega cidades aqui excelentes como São Caetano, na região metropolitana. Por que Salvador tem tantas dificuldades? Por mais que eles já estejam mais avançados na questão da utilização de câmeras de monitoramento, todas elas estão funcionando. Pô, será que num carnaval inteiro conseguiu prender só uma pessoa? Eu já me questiono, será que está funcionando de forma adequada? Você tinha ali milhares, quiçá milhões de pessoas passando no carnaval. Uma só delas era procurada? Eu não sei dizer se a câmera está funcionando da forma adequada. Sei que a gente tem que trabalhar para trazer número, e aí a Mônica está coberta de razão. Não tem política pública sem se basear em dados e evidências. Precisamos analisar os dados e evidências, as estatísticas para enxergar. Será que está sendo eficaz? Pode ser feito de melhor forma? Como que as prefeituras elas têm que abordar? Que aí é a pauta principal aqui do que a gente tem que discutir hoje. O que os candidatos vão alegar? Não importa se ele é conservador, progressista. Nós temos uma Constituição que dita as regras no país como deve ser. Só que, ao mesmo tempo, nós temos pessoas que estão ali, ansiando, elas estão necessitando de outras pessoas capacitadas que assumam cargos públicos e apresentem respostas. Aqui no estado de São Paulo, o que tem ocorrido, que é essa ocupação, esse retorno dessa ocupação pelo Estado e abafando de forma inteligente, viu, professor? Isso é o que a gente tem que levar em consideração. O governo do estado de São Paulo hoje abafa de forma inteligente o crime organizado, porque eles estão indo na fonte, no dinheiro. Vejam, lá na Baixada Santista saiu uma reportagem, olha que interessante. Tem cidades, das 5.500 e tantas cidades do Brasil, eu tenho certeza absoluta que 90% ainda não tem o seu sistema de monitoramento integrado na cidade completa. Lá no Guarujá, de novo, dos bairros tinha um sistema de monitoramento, Durso, que era completo, mas ele era monitoramento de quem? Do crime organizado. E aí a polícia civil fez um excelente trabalho de investigação. O crime organizado instalou câmeras. O crime organizado, ele em todo o bairro instalou câmeras de monitoramento. Sem licitação. Não, esquece. Ele pegou... você que tá em casa, presta atenção no cenário. Você sai, se roubam teu celular na rua, que a gente falou sobre furto de celular, você não sabe o que aconteceu, porque não tem câmera. Você vai ter que bater no comércio. Ô, dona Maria do comércio, a senhora tem a câmera para me mostrar? Porque se chegar na delegacia também e falar que tem que pegar a câmera, não vai, você não consegue tão fácil. Então, a gente tem que caminhar para um cenário da cidade estar completamente monitorada. Só que quem está fazendo isso? O crime organizado. Eles fecharam o bairro e foram na casa dos moradores, que não tem nada a ver com isso, mas vão falar o quê? Pegaram as câmeras, criaram um sistema de monitoramento, colocavam 2, 3 pessoas e ficavam no computador observando se vinha a viatura da polícia. Quando eles observavam a viatura da polícia, os vendedores de drogas, os aviãozinhos, o que eles faziam? Corriam. A Polícia Civil, de forma brilhante, identificou, foi nos locais e destruiu todas as câmeras de monitoramento, as barricadas, ou seja, o Estado, quando quer, o faz. Lombadas enormes, destruiu. Matou na raiz, não deixou crescer como no Rio de Janeiro. A gente pode fazer um paralelo, você acabou de dizer. Se deixa, vira milícia. Uhum. Por isso que o Estado tem que retomar os seus espaços. Mas eu queria fazer uma provocação aqui. Eu que vou provocá-los primeiro. Então vai lá, rapidinho. Falaram politizar e a gente está debatendo uma questão para as eleições. Acho que a gente não tem que politizar, mas tem que ser objeto da política.
Ah, sim. Sim, e eu quero fazer um desafio para vocês, para a gente terminar o bloco. Eu quero fazer um desafio para vocês. Se vocês fossem candidatos a prefeito dessas 3 capitais, o que vocês colocariam no programa de governo para a segurança pública? O que vocês acham que seria efetivo? Eu posso responder de pronto. A criação da Polícia Municipal. Mas já tem a Guarda Civil Municipal, que vai ser tema, inclusive, do nosso segugo bloco. Que eu aproveitaria para falar disso, mas o primeiro ponto que eu faria era aumento de fiscalização para conseguir inibir essas receptações, a integração do sistema entre a Polícia Civil e a Guarda Civil, que no caso eu tornaria Polícia Municipal, para facilitar a vida na própria delegacia, para pequenas ocorrências e para facilitar a vida da Polícia Militar. O policial militar, ele odeia ter que ir numa ocorrência de briga de marido e mulher. Ele odeia ter que ir numa ocorrência de um gato que está em cima do telhado. Não é esse o trabalho da Polícia Militar. A Polícia Militar... Mas aí você quer que a Guarda Civil faça isso? Com certeza absoluta. Não sou eu que quero. Isso está previsto na Constituição. A Constituição Federal... Não, mas tudo bem. A gente está falando aqui de segurança pública. Daí a gente vai gastar o orçamento público municipal para criar uma polícia municipal que vai olhar para o gato, para a briga de família? Não. A Polícia Municipal, ela vai abranger o quê? A própria Guarda Municipal, que já existe. Sabe quem prende mais, hein, Elaine? Quem prende mais no município de Praia Grande? Polícia Militar ou a Guarda Municipal? A Guarda Municipal. A maioria das ocorrências que são encaminhadas para a delegacia de furtos e roubos, de pequenos... Eu não estou dizendo de um homicídio, de um latrocínio. Eu estou dizendo de pequenos furtos. É a Guarda Municipal. Só que, ao mesmo tempo, essa Guarda Municipal, ela ainda não tem o respeito da população. Eu já vi inúmeras pessoas dizendo... Aqueles guardinhas de porta de escola. Sim. Aquele guardinha do hospital. Nós vamos tratar disso no segundo bloco, porque a gente tem 1 minuto para cada um. Doutor Rossi. Eu criaria um grupo de trabalho permanente envolvendo Guarda Municipal, Polícia Militar, não é consegue, Polícia Civil, diretoras de escola, o Conselho Tutelar, para que rapidamente, né, já detectem... Um comitê de segurança pública. Um comitê permanente de segurança pública para entender a dinâmica do crime em cada região da cidade. Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Um rigoroso controle das atividades que podem, de receptação, por exemplo. Né? Controle social do álcool, porque tem muito problema. A questão do trânsito durante as madrugadas e... A Guarda Municipal, embora não possa fazer abordagem, a questão das armas de fogo. Ou seja, o município controla o comércio de peças de celular e as armas de fogo ser um objeto, ser um foco muito grande no trabalho policial dessa agência. Porque sem arma de fogo não tem confronto. Mas a questão da abordagem da polícia, da Guarda Municipal também é bem questionável, porque diante de um... A gente vai falar disso no segundo bloco. Deixa eu só dar a chance aqui dos outros falarem para a gente só encerrar esse bloco. Doutor Flávio. Sabe, Elaine, agora vai parecer que eu estou colando, mas a solução melhor, e acho que todo político deve fazer isso, é se cercar de pessoas capacitadas que conhecem do tema. Então, acho que, sem dúvida nenhuma, a solução colocada pelo Dr. Rossini é a mais adequada. Você tem um grupo ali de especialistas, inclusive que contenha, que seja integrado pelas polícias que estão no dia a dia nesse embate direto com o crime, para poder buscar aí, especificamente nas suas áreas de atuação, qual é a melhor solução e naquele momento. Acho que, sem dúvida nenhuma, essa seria a minha proposta. Eu já focaria em outra coisa. Eu acredito que a corrupção é uma doença que leva a um segundo nível, que é a falta de atuação de polícias e etc. Então, eu investiria, além de formação e educação, claro, das polícias, eu investiria em sistemas de controle interno e externo, tanto da polícia, quanto do executivo, quanto do legislativo. Lembrando que a polícia não cabe aos municípios, né? A gente está falando de guarda municipal. A guarda municipal, o prefeito, os juízes, o legislativo, os vereadores. Tem muita gente ali que poderia estar atuando e não está. E na hora que você tem transparência, que você tem controle social, você tem repúdio social, você tem corregedoria, controladoria, ouvidoria, tudo isso atuando de uma forma eficaz, você de alguma forma restringe e aí você faz a pirâmide de cima para baixo e começa a melhorar a atuação de quem tem que controlar esses agentes. Eu achei importante só fazer essa intervenção, Mônica, até porque a gente está aqui nesse grande especial
ajudando as pessoas a entenderem o que, inclusive, é a competência do prefeito. Sim, né? sim. Porque a gente sabe que muitos eleitores não sabem nem o que é a competência do vereador. E tudo bem não saber. Estamos aqui para ajudar. E a polícia não é competência do município, a não ser a Guarda Civil Municipal. E mais, né? Essas promessas que chegam na hora da eleição, vou acabar com a criminalidade, vou dobrar penas. Às vezes um prefeito falando que vai dobrar pena, que nem ele pode fazer e que não resolve. Então é importante essa educação do eleitor, de entender que promessas são essas, qual é a possibilidade que elas sejam cumpridas e que, mesmo se cumpridas, possam produzir o resultado prometido, porque em geral não é o caso. Agora, no mês de abril, o Linha de Frente de final de semana vai fazer um especial sobre eleições. E neste programa a gente está falando sobre segurança pública, sobre o tema da segurança pública. E aí, a gente terminou o primeiro bloco aqui, eu fiz uma provocação aqui aos convidados, falando o seguinte: se vocês fossem candidatos a uma das 3 capitais que a gente abordou, Salvador, Rio de Janeiro e São Paulo, o que é que vocês proporiam na questão da segurança pública? Eu senti falta da questão da iluminação e falo como moradora da cidade de São Paulo. Eu acho a cidade de São Paulo muito escura. Eu, por exemplo, moro no bairro de Perdizes, que tem a questão que vocês mencionaram aqui, que é o problema do Rio de Janeiro, do Guarujá, que é sobe e desce, morro, né? E é muito escuro lá. A gente tem muito roubo de veículos, muito essa questão ali no bairro. E eu sinto que a iluminação é um tema importante para os prefeitos trazerem, ou não. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Posso falar? Claro, deve. Iluminação, uso das calçadas, né? Então, assim, ter comércios embaixo e o fim dos muros, porque aquelas ruas de muros onde ninguém está olhando o que acontece na rua também é um problema que acaba gerando maior criminalidade. Então, são soluções realmente de urbanismo e de uso do espaço urbano que podem, sim, reduzir eu ia falar corrupção, a criminalidade. O criminoso é um oportunista. Desculpa. A ocasião faz o ladrão. Ele não gosta de trabalhar, não quer fazer do trabalho o seu meio de vida. Então ele olha um bairro iluminado, outro não iluminado, é uma questão óbvia. Então, assim, o município tem que ter esse olhar também de uma inteligência reversa. Ou seja, é só pensar o contrário do que o criminoso pensa, inclusive para fins até da proteção do próprio agente público, do próprio policial, porque ele também se vê em risco numa situação dessa, numa abordagem, etc. Sim. Então, assim, tem muitas coisas que o município tem que fazer, tem a questão das câmeras. Gente, isso também pode ser de um investimento, né, parceria com a iniciativa privada, porque as pessoas hoje, elas põem por conta própria. Uhum. Entende? Então, assim, todo mundo quer uma cidade segura. Eu trabalhei há muitos anos atrás no Júri de Santo Amaro. Quando a gente conseguiu reduzir os homicídios lá, um trabalho muito... O que começou a acontecer? Aumentou o preço dos aluguéis, teve atividade econômica de novo, houve aumento da arrecadação dos impostos. Por quê? Porque um ambiente saudável gera coisas boas. É isso. Professor, eu lhe pergunto, qual grande Big Tech não gostaria de ter o seu nome nas câmeras do município inteiro de São Paulo? Do município inteiro. Câmeras pode falar a marca? Da Meta, da X. Imagina, como naming rights, como uma PPP. É possível. Sem gasto do poder público ainda. Porque só o que essa empresa vai ganhar de divulgação, ela já vai fazer com que seja muito mais bem-vinda em todos os outros municípios. Outro ponto que é importante falar é tocar no assunto de criminologia. E aí já é algo mais comprovado porque já foi aplicado em Nova York. Aquela teoria... Broken Windows. Exatamente. Para você que está em casa entender, o professor falou de forma bonita e chique aqui, eu vou falar em português. Conheci o autor. É a teoria da janela quebrada. O que diz a teoria da janela quebrada? Que se você está num ambiente que é todo pichado, com janelas quebradas, a tendência do indivíduo pegar uma pedra e quebrar outra janela é muito maior do que quando você caminha numa rua que ela está pavimentada, iluminada, arborizada, com as janelas ali totalmente espelhadas, bonitas. Isso reduz a criminalidade. Aliado a essa teoria da janela quebrada, Nova York reduziu drasticamente os seus índices de criminalidade, que eram tão ou talvez piores do que nós temos aqui nas principais capitais brasileiras, como São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, utilizando-se da teoria
Eu fugi o nome. Nova York, tolerância zero. Tolerância zero, perdão, obrigado. Da tolerância zero. E quando a gente fala de tolerância zero é punir os pequenos crimes, os crimes de menor potencial ofensivo. Porque quando você tem aquela sensação de que irá existir uma punição, opa, você não comete um crime. A partir do momento que você quebra uma janela, e aí utilizando-se da metáfora da teoria da janela quebrada, quando você quebra uma janela porque você sabe que não vai acontecer nada com você, acabou. Eu dou esse exemplo em estádio de futebol. Estádio de futebol eu não consigo compreender. Parece que a pessoa entra e aí ao invés de entrar no estádio, ela entra num portal. E aí os vândalos que fazem parte de algumas torcidas organizadas, eles resolvem bater em policial, se bater. E qual é a punição que eles, de fato, acontece com eles? Teve um episódio entre Vasco e Atlético Paranaense, não sei se vocês vão se recordar, que foi assim sanguinário e ninguém foi preso. Isso há 10 anos atrás. Então assim, se a gente começar a ter sanção e acabar com esse sentimento de impunidade, automaticamente, com o passar dos anos, nós vamos ter pessoas crescendo, entendendo que, ei, se eu cometer uma infração, não importa se ela é de baixo, médio ou alto potencial ofensivo, eu serei punido. Portanto, a cabeça e a cultura das pessoas fará com que a criminalidade seja reduzida. Doutor Flávio, e o uso de drone? É um mecanismo eficiente? Elaine, antes de eu responder o drone, eu vou só falar sobre essa questão da iluminação. Esse ponto fica bastante evidente no centro de São Paulo. Hoje, quando dá 6 horas no centro de São Paulo, você vê lojas fechadas, você não vê ninguém circulando pelo centro de São Paulo, e isso, lógico, que favorece o cometimento de crimes. Então, se você tem um ambiente iluminado, onde as pessoas frequentam e voltam a ocupar aquele ambiente, sem dúvida nenhuma, isso acaba afastando a criminalidade. Então, é algo que precisa ser repensado. Até há um projeto, agora recente aqui na cidade, para levar a sede do governo para o centro de São Paulo, para tentar trazer vida para aquele ambiente que simplesmente deixa de existir. 6 horas da tarde é como se não existisse e a noite cai e as pessoas simplesmente não caminham por aquele local. Só vamos fazer uma brincadeira. Mas para o drone funcionar tem que ter iluminação. É verdade. O drone, sem dúvida nenhuma, é algo que deve ser pensado. Mas caímos num ponto importante. Investimento em tecnologia, isso é importantíssimo. E também preparo, capacitação daquele policial. Eu queria aproveitar e fazer um pequeno parênteses. Nós falamos muito de crime, de consequências, e tem algo que está sendo utilizado, que é bastante ligado à minha área de atuação atualmente, e que, por um ponto negativo, é utilizado, que é a questão das criptomoedas, dos criptoativos. Sim. O crime organizado tem se utilizado dessa nova tecnologia para utilizar esse dinheiro para formas escusas e lavar esse dinheiro. Então, o que isso demonstra? Demonstra que, se por um lado o crime organizado conhece e está se utilizando de novas tecnologias, por outro lado, o Estado também tem que estar capacitado para combater essa má utilização. Então, os policiais, o Ministério Público, o Judiciário, os juízes que vão julgar as questões, têm que estar preparados para poder, quando tiverem uma demanda que envolva essas novas tecnologias, estarem preparados para julgar da forma mais adequada, desculpe. Imagina. Mas o drone, então, é uma solução que os prefeitos podem, principalmente quando a gente fala da cidade do Rio de Janeiro. Que você... De alguma maneira, o drone, por exemplo, aqui em São Paulo, nós temos o comércio na prefeitura, assim, da competência da prefeitura, o comércio que é o comércio irregular. O drone serviria muito bem para isso, até para fazer prova, né? Em procedimento administrativo. E já estão utilizando o drone para inibir invasões. Isso as prefeituras eu já percebi que estão fazendo. A gente precisa cuidar do quintal do feijão com arroz. Sabe, as invasões são exceção. O que a gente está pensando, por exemplo, hoje, morador de rua no centro de São Paulo, porque tem tráfico de drogas ali. E tem que coibir o tráfico, é uma questão econômica, inclusive, porque quando não se combate o crime de maneira inteligente, você condena uma cidade a... Hoje, o centro da cidade de São Paulo é vazio à noite, sendo que a região que tem mais condições de habitabilidade, ou seja, todos os serviços públicos existem aos montes, tem transporte, tem escolas aqui estaduais no centro que foram fechadas por falta de aluno. Não, porque o povo foi embora de medo. É esse o problema. A prefeitura pode isentar empresas de impostos, como o ISS, por exemplo, para incentivá-las a vir para o centro. Porque o prefeito paga a conta do crime. A prefeitura paga a conta do crime. Embora seja de atribuição de outras
instâncias, cai no colo da prefeitura o problema da segurança pública. E ela tem ferramentas, ou pode fomentar ferramentas, que vão resultar a médio e longo prazo. O Estado tem que, no curto prazo, que é o enfrentamento do crime organizado, é o Estado. O município não tem muito a fazer, a não ser informações de inteligência. Nesse caso tem uma questão que é o que a gente estava falando da certeza de punição. Quando você sabe que existe a possibilidade de ter um drone que vai filmar o que você está fazendo, você já não comete o crime. Não é só vamos ter as provas do que aconteceu. É evitar, porque a pessoa tem medo. Sei lá, se o drone está lá me filmando, eu não vou cometer o crime. Exato. Nós temos por coincidência, eu e o professor, nós temos um amigo em comum que ele é delegado. E conversando com ele, eu perguntei assim, eu falei, delegado, como é que funciona essa questão da delegacia, por exemplo? A delegacia, ela tá caindo aos pedaços, ela podia estar melhor, a questão da infraestrutura. Sabe o que ele me disse? Ele falou, cara, a prefeitura ajuda muito. A prefeitura manda material humano, ou seja, funcionários da prefeitura para trabalhar dentro da delegacia. A prefeitura, ela pode enviar os prestadores de serviço para fazer a reforma da fachada. A pior coisa que tem para você se sentir seguro, se você que está em casa já foi numa delegacia, sabe o que eu estou falando. Você chega na delegacia, às vezes está caindo aos pedaços, você tem medo. Você não sabe se você está seguro ou se está inseguro. Por quê? Porque ela está ali, caindo aos pedaços, material velho. Isso é tudo serviço de investimento. Prefeitura pode investir recurso público também para essa área? Pode. Não só pode, como deve. Inclusive, existem vários e diversos convênios de ações com forças-tarefas de utilização de polícia civil com guarda municipal, com fiscais. Aquelas ações, eu não sei se no teu bairro, de onde você está nos assistindo, tem aqueles pancadões. Mas lá onde eu moro, Elaine, tem muito. São Paulo sofre muito na periferia com os pancadões. E o pancadão é bom só para a pessoa que não tem o que fazer, que gosta de estar lá porque ela não tem outra atividade. Agora, o morador que vai acordar cedo para trabalhar não gosta. Ou seja, 90% das pessoas não gostam. As prefeituras, elas têm que inibir, acabar com esse tipo de pancadão e em conjunto com a Polícia Civil, que dá o total apoio em conjunto com a Polícia Militar. Vejam, a responsabilidade da prefeitura, e aí eu volto lá no começo do programa quando o professor comentou, os prefeitos, os candidatos a prefeitos, eles se utilizam de muleta. Não é culpa minha, isso não é responsabilidade. É sim, pode agregar muito com tudo que a gente falou, iluminação, inteligência, tecnologia, monitoramento, questão de PPPs, convênios, colocar a força-tarefa, fiscalização junto com a atuação da Polícia Civil. E depois, quando a gente for falar da Guarda Municipal, tem mais diversos temas. Você falou das delegacias e me fez pensar numa questão, delegacia da mulher. Tem muitas cidades que nem tem delegacia da mulher, Mônica. ou que fecha à noite. Fecha. Sim. E aí a mulher que é vítima de qualquer tipo de violência não tem para onde ir. Então isso é uma coisa estrutural simples de se fazer. Mas vamos voltar para o tema das guardas municipais, porque a gente falou aqui, né, exaustivamente no primeiro bloco, que os prefeitos, os candidatos a prefeito, não poderão vir com o discurso de vou aumentar a polícia, o efetivo da polícia, porque não é competência deles. Sim. Mas, em compensação, em agosto do ano passado, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que as guardas municipais integram, sim, o sistema de segurança pública. A decisão majoritária foi tomada no julgamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental, a DPF 995. Em seu voto, o ministro Alexandre de Moraes destacou que as guardas municipais têm entre suas atribuições o poder-dever de prevenir, inibir e coibir infrações penais ou administrativas e atos infracionais que atentem contra os bens, serviços e instalações municipais. Abre aspas. Trata-se de atividade típica de segurança pública exercida na tutela do patrimônio municipal, fecha aspas. Ele lembrou o julgamento do recurso especial 846854, tema 544, quando o tribunal reconheceu que as guardas municipais executam atividade de segurança pública essencial ao atendimento de necessidades inadiáveis da comunidade. As guardas municipais podem ter um papel efetivo no combate à violência nas grandes capitais. Eu pergunto isso por quê? Porque as cidades, elas têm as suas peculiaridades e idiosincrasias que podem impedir o bom trabalho dos GCMs. O que eu estou querendo dizer com essas idiosincrasias?
Por exemplo, o que a gente falou no primeiro bloco em relação ao Rio de Janeiro, onde é o território da milícia, um GCM não vai entrar, né? E aí eu quero até fazer uma provocação já para vocês, né? Eu estava contando isso antes de entrar aqui, né, para gravar, que como eleitor a gente não dá o devido valor para o GCM, né? Por exemplo, eu como cidadã da cidade de São Paulo, eu sequer tenho esse olhar voltado para o GCM. A gente sempre está procurando um policial militar, né? Nunca o GCM. Ou a gente acha, às vezes, até que ele não vai poder atuar com a mesma efetividade que um policial militar. Então, acho que esse é um espaço maravilhoso para a gente esclarecer isso para a nossa audiência, né? E aí, quer começar, professor? Obrigado. Eu acho que nesse voto, nessa decisão, Alexandre de Moraes lembrou que foi promotor por alguns anos. Porque no cotidiano do promotor de justiça há um incontável número de flagrantes efetuados por guardas municipais. Isso nunca foi proibido, desde que a Constituição está aí, que regula isso. O meu medo é a guarda municipal se transformar numa guarda pretoriana, coisa que eu já vi acontecer. Porque o domínio é de um homem só, eu já chegou ao conhecimento quando eu era promotor, em algumas cidades, inclusive para fins de apuração e inquérito civil, do prefeito ter uma central de rádio na própria casa. Saber o que estava acontecendo na cidade, até aí tudo bem, mas interagir, né? Porque a guarda municipal pode ser, porque ela tem que ser republicana, embora seja do município, ela tem que ter essa visão republicana, porque ela pode ser também uma ferramenta de captação de voto. Olha, o prefeito olha no mapa de resultado da eleição, que aquele bairro ali não teve voto, ele não vai colocar a guarda municipal lá. Então isso também tem que ser regrado. Como quando ela se transforma em, reconhecidamente, pelo Supremo Tribunal, que ela compõe o sistema de segurança pública, ela também tem que ter os ônus da segurança pública. Não tem que só ter os bônus, andar faca na caveira, andar com arma de fogo, etc., né? Tem também tem que se submeter a determinados regramentos. Assim, quantos séculos, né, quanto tempo demorou para a Polícia Civil ter uma lei orgânica? Então a gente tem que também pensar numa lei geral das guardas municipais, porque senão cada município vai ter a sua peculiaridade. O cara é de esquerda, o cara é de direita, então a guarda vai no prendo e arrebento se o cara é da direita, ou liberou geral se o cara é de esquerda. Não pode ser assim. E se ela está inserida num contexto de segurança pública, ela tem que compor, ela tem que ter assento, mas também tem que ter responsabilidades. Tá? Eu admiro demais o trabalho da Polícia e da Guarda Municipal em todos os viés. A questão da mulher. Aqui em São Paulo, pelo menos, a Guarda Municipal faz um trabalho lindíssimo no acompanhamento. A mulher se socorre da Guarda Municipal, muitas das vezes, para evitar que o agressor retome. A questão ambiental na cidade de São Paulo, a Guarda Municipal Ambiental tem um trabalho muito bonito. Agora, não é só isso. Se ela vai compor um contexto, um sistema, ela também tem que ser chamada à responsabilidade. Produção de resultados, tá? A questão do armamento, uma série de coisas que ela tem que... Então, chegou no momento... Isso eu acho que o prefeito tem que colocar o candidato no programa de governo dele. Eu falei aqui, na primeira vez que eu estive aqui, obrigado novamente, que não me surpreendia o governador atual do estado de São Paulo determinar o que está determinando na Baixada Santista, especialmente no Guarujá. Porque está no programa de governo dele. Eu trouxe aqui o programa de governo. Ele disse, vou ser duro com o crime organizado. Então não se surpreenda, ele foi eleito muitas das vezes, ele foi eleito com o voto de quem queria isso. E é legítimo. Agora, os excessos têm que ser punidos. Sim. Para isso tem o devido processo legal. Ajoelhou, o policial mandou ajoelhar, deu tiro na nuca, isso é execução. Ele deixou de ser policial. Agora, num confronto que está demonstrado com câmeras, corporais, que eu sou favorável, que ela é elemento de prova, eu penso como promotor, elemento de prova também para o acusado, que normalmente será o policial, entendeu? No processo crime, quem responde lá é o PM. E ele também tem que ter direito de... Então, assim, eu acho que tem que pensar em câmera também para a Guarda Municipal, já que nós estamos falando, né, de legalidade. Não estão pregando. Os de esquerda falam, olha, tem que ter esse instrumento. Então, põe na Guarda Municipal também. Sim. Eu queria falar uma coisa
e passar aqui para o doutor Flávio. Em Salvador, a Guarda Municipal implementou em 2022 um serviço de denúncia por WhatsApp. Em um mês de funcionamento, o serviço contabilizou mais de 400 contatos, sendo aproximadamente 100 denúncias e 24 ocorrências de furto e roubo de fios. Mas não é um paradoxo, desculpa, Flávio? Então, é um paradoxo com aquele monte de gente que a PM do Rio de Janeiro mata? A gente viu no bloco anterior. Mas o que aconteceram com essas denúncias? Eu queria saber. É interessante o uso do WhatsApp. E o ano passado, a Prefeitura de São Paulo também adotou o uso do WhatsApp, que é muito interessante, porque você tem um acesso mais rápido, Sim. Você consegue criar aí o que a gente chama de estabelecer regras de contabilização, né, do que está ocorrendo. E é interessante, inclusive, essas chamadas para roubo de fios, que foi outra coisa que a gente não mencionou aqui, né, Mônica? Exatamente. Essa questão do WhatsApp, o que me deixa na dúvida é quando você aumenta o número de denúncias que chegam, você também aumenta a pressão sobre as pessoas, como o Zagarino comentou. Então, qual foi a resposta dada? A minha dúvida foi mais gente ainda que foi frustrada na sua expectativa de ter o seu direito protegido? E você falou aqui das políticas públicas municipais em relação à mulher. Eu gostaria de lembrar que aqui na cidade de São Paulo tem um protocolo de defesa das mulheres muito similar ao Não Se Cale lá de Barcelona, que foi uma lei aprovada ano passado pela vereadora Cris Monteiro do Novo. Eu acompanhei muito de perto esse processo, e é uma lei de prevenção, de treinamento das pessoas que trabalham em bares e restaurantes para poder acolher, para poder permitir a produção de provas. Então são políticas que são muito simples, que se realizam no nível municipal e que ajudam de forma muito efetiva a prevenir crimes, principalmente contra as mulheres. Então, esse tipo de coisa pode ser replicado, já está até sendo discutido em nível federal, pode ser replicado nos 5 mil municípios do Brasil. Que, aliás, essa questão da violência de gênero tem que ser pauta dos candidatos à Prefeitura de São Paulo. Sim. Porque, inclusive, a gente tem muita incidência de crime contra a comunidade LGBTQIA+. O Brasil é o país que mais mata no mundo. Pois é. Absurdo. O senhor queria falar, doutor Flávio? É muito interessante essa questão. Eu primeiro quero concordar com o doutor Rossini. Realmente precisamos criar regras claras e nacionais, porque isso com certeza evita excessos que possam vir a ocorrer e que eventualmente possam inviabilizar até algo que é positivo, como a questão da Guarda Municipal. Eu, inclusive, quando da aprovação do Sistema Único de Segurança Pública, do SUSP, eu estava no Conselho Nacional de Segurança Pública, que quem presidia era o ministro Raul Jungmann, e isso foi interessante, porque quando do julgamento da DPF, foi-se utilizado também como argumento o SUSP para verificar que a Guarda Municipal fazia parte desse sistema de segurança pública. Então, eu quero falar aqui que a Guarda Municipal ela está muito próxima da população, isso. Assim como o prefeito, como o vereador. Por ser municipal, ela está próxima e ela tem esse papel. Veja que interessante essa questão do WhatsApp. O cidadão tem ali uma ferramenta valiosíssima de comunicação. A justiça, inclusive, está usando o WhatsApp para intimar pessoas. Veja que há possibilidades enormes com a tecnologia. E o fato da polícia estar próxima também faz com que ela receba denúncias de ocorrências de violência contra a mulher, violências de gênero. E também esse é um papel muito importante que deve ser desempenhado por essa Guarda Civil. Porque, como ela está muito próxima, ela pode evitar, inclusive, que casos de violência possam chegar até uma eventual morte e coisas mais graves. Então, sem dúvida nenhuma, a Guarda Civil presta e tem que prestar cada vez mais esse auxílio direto no dia a dia da população. Sim. Infelizmente, o nosso tempo está acabando. Eu vou lhe conceder 1 minuto para o senhor falar sobre a questão da Guarda Municipal, que eu sei que o senhor queria falar. O teu raciocínio faz com que a gente chegue no raciocínio amplo e geral. É necessário fazer com que as pessoas entendam que a Guarda Municipal é, sim, um poder policial, que tem o poder de polícia com garantia constitucional. Isso para evitar exatamente o teu raciocínio. Aconteceu um crime, cadê a polícia? Você pode procurar a guarda.
ela é tão eficaz quanto. Que a gente tem que trabalhar, como o Durso disse, como o professor disse, para melhorar a capacitação, para aumentar ali o número de servidores municipais. Isso eu não tenho dúvidas, tem que tomar cuidado com o caso do prefeito querer se utilizar politicamente também, mas nós temos que principalmente mudar. E aí, professor, até vou somar a tua fala, já existe um Estatuto Geral da Guarda. E esse estatuto, inclusive, está sendo modificado. Já foi aprovado um projeto de lei na Comissão de Segurança Pública do Congresso para incluir a mudança de nomenclatura e transformar, de fato, a Guarda Municipal em Polícia Municipal. Tem um decreto já de um prefeito de São Sebastião que alterou. Ele falou, tá aqui, tô decretando, eu que mando, aqui nós temos Polícia Municipal. E é isso que tem que ser feito. Gente, eu queria agradecer muito a presença de todos vocês, viu? O programa passou assim, voando, porque foi muito bom. Não teve nem o Linha de Fato, esse mês não teremos Linha de Fato, porque os temas são muito bons. E eu espero você no próximo final de semana para falar sobre saúde e educação. Muito obrigada pela sua audiência, que você tenha uma semana muito abençoada. E a gente vai encerrando Jovem Pan Jornalismo Independente. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.